Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, seja muito bem-vindo para mais um encontro nosso, onde nós podemos aqui falar do amor de Deus, falar, ouvir principalmente, né? Porque na vida, no corre-corre, muitas das vezes acabamos falando muito, mas não temos o tempo devido para parar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Hoje é 1º de julho, nós estamos começando mais um mês, começando o segundo semestre, e do mesmo jeito que ontem nós concluímos agradecendo, sendo grato, eu quero convidar você hoje a começar o dia, nesse momento de oração, apresentando a Deus as tuas preces, os teus pedidos, aquilo que preocupa o teu coração, aquilo que te amedronta, aquilo que você precisa de uma resposta. Não tem mão melhor para colocarmos do que as mãos de Jesus. Então, começando esse dia, começa orando, intercedendo pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, por aquelas pessoas que te pediram oração. Coloca essas pessoas que às vezes até nem te pediram oração, mas que você sabe e que sabe que elas estão precisando de oração. Problema de saúde, um problema financeiro, um problema de trabalho, problema no casamento. Coloca a vida dessa pessoa diante do Senhor. E vamos agora ouvir o Evangelho que está em Mateus capítulo 8, versículos do 23 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom começar mais um mês e um semestre, né, o segundo semestre começando agora, com esse belo evangelho. Esse evangelho onde Jesus está dormindo na barca, onde seus discípulos estão desesperados, estressados, angustiados, com medo, enquanto Jesus está em paz, calmo, tranquilo, dormindo. Olha a diferença. Ambos estão no barco, ambos estão naquela barca. Aquela barca está no mar. O mar está revolto, a tempestade está lá, os ventos estão lá, as ondas quase afundando aquela barca. Nessa turbulência, nessa tempestade, nessas dificuldades, nesses problemas, nessas crises, os discípulos estão desesperados, angustiados, preocupados, estressados, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Jesus está pleno. Jesus está dormindo, Jesus está calmo, tranquilo. Quem somos nós neste cenário? Diante das tempestades e turbulências, nós conseguimos dormir
ou perdemos logo o sono? Nas tempestades, nas turbulências da vida, você consegue manter a calma, a paz, ou você se desespera, grita, se estressa? Quem é você diante das turbulências, diante das tempestades? Meu irmão, minha irmã, cá para nós, todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Todos nós passamos por momentos de calmaria, mas depois parece que aquele nosso barco, o barco da nossa vida, o barco do nosso casamento, o barco dos nossos filhos, do nosso trabalho, parece que ele acaba indo para outros caminhos e parece que dá uma reviravolta. Sabe quando a vida parece que dá uma vira de ponta cabeça? E aí vem as tempestades, os ventos, as ondas. Mas a grande questão não é a gente ficar, por que está acontecendo isso comigo? Não é ficar, por que dessa tempestade? Por que desse vento? Por que dessas ondas? Não, isso não é. A grande questão é, qual vai ser a minha postura? Como eu vou reagir diante desse cenário? E aqueles discípulos amedrontados, desesperados, com medo, eles têm uma decisão sábia. Depois que eles ficaram tão estressados, eles entendem que Jesus está no barco. E eles acordam Jesus no desespero. No desespero acordam Jesus. E Jesus vai lá e pergunta, por que vocês são tão fracos na fé? Por que você tem tanto medo? E essas perguntas ecoam dentro de mim, e eu espero que ecoe também dentro de você. Se Jesus está no barco da tua casa, se Jesus está no barco da tua família, se Jesus está no barco do teu trabalho, por que se desespera? Por que tem medo? Por que você está tão ansioso, tão ansiosa? Creia, Jesus está dormindo no barco. Jesus está dormindo no barco. E quando eles acordam, Jesus dá essa chamada, para Cleison, para Carla, para João, para Silvana, para Maria. Por que tem tanto medo? Por que se estressa tanto? Tende coragem. Por que são tão fracos na fé? E depois que ele fala isso, ele vai lá e repreende a tempestade, os ventos, a turbulência, e há uma grande calmaria. E nas nossas vidas é assim. Não tem por que a gente desesperar, porque sempre, não é às vezes, eu vou dizer sempre, Jesus está no comando. E às vezes ele só está dormindo. E às vezes a gente pensa, Deus esqueceu de mim. Ele só está dormindo. Ele só está dormindo porque tudo está nas suas mãos, tudo está no seu controle. E ele pode todas as coisas. E eu penso que às vezes ele estava só cochilando ali para provar, testar, aqueles discípulos que ainda eram tão medrosos, para que fosse crescendo na fé, se fortalecendo na fé. E começando esse mês, eu quero desejar para você, meu irmão, um mês abençoado, um mês de muita prosperidade, um mês de muito crescimento, que venham muitas bênçãos sobre a sua casa, muitas bênçãos sobre a sua família. Mas se porventura vir também uma tempestade, uma turbulência, um vento forte, acalma, não se estressa, respira fundo, ora, apresenta a tua vida, apresenta a tua família, apresenta teu trabalho diante do Senhor, coloca essa tempestade nas mãos de Deus e Deus vai acalmar toda a tempestade. Um bom dia para você, até amanhã, se Deus quiser.